Boa noite. Boa Oi, boa noite, tudo bem? noite, Ná, tudo bem? Tudo e você? Bem, graças a Deus. Vamos aguardar um pouquinho, já vamos começar. O que você prefere? Você que manda, você que é a anfitriã, você que fala aí o que for melhor pra você, a gente faz. Oi, João, Tranquilo. que bom te ver aqui, tá sumido? Boa noite, galerinha que está entrando aí. Obrigada, né? Primeiramente, muito obrigada. E o nosso tema é um tema interessante. Vou me apresentar, tá, Nai? Depois você vai se apresentando. Acho que dá para a gente ir levando aí a conversa, né? Combinado. Então, tá bom. Eu me chamo Bruna Sarri, sou esteticista, cosmetóloga e futura biomédica ano que vem. E a ideia de trazer essa live foi por alguns ataques que andaram acontecendo. Eu até fiz uma exposição bacana, né? Não gosto de expor essas coisas, mas acabei expondo. E eu expus não só por mim. Eu levei até que numa boa, porque eu tenho a mente bem tranquila, mas me chateou a questão das pessoas não saberem respeitar o limite das outras. Ou ter a questão de. Eu acho que a partir do momento que a gente tira o direito de um, a gente está tirando o nosso direito, né? Então, no começo eu nem debatia, nem nada. Depois começou a ficar muito constante. E aí sim eu comecei a falar: opa, não, aí já tá demais. Então, comecei a dar uma debatida nessas questões e até algumas pessoas falaram: mas você tá vindo com ignorância. Eu falei: não, não sou eu que sou ignorante. A pessoa vem até você, ela te ofende e ela ainda quer mudar aquela história, né? A ignorante é você. Então, acho que a nossa live aí vai ser uma live bem bacana num contexto geral, até pela sua profissão, né? Que é maravilhosa. Você é uma excelente profissional e vou deixar você também se apresentar aí para a galera que ainda não te conhece. Tá bom, meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga, graduada em psicologia e pós-graduada em neuropsicologia. Atualmente eu tô mais na neuro do que na psicologia, mas eu tenho aí alguns anos de experiência clínica com psicoterapia propriamente dita, e agora eu tô atuando mais com avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica. Então, estou trabalhando um pouquinho mais com a parte cognitiva, apesar de que a gente sabe que o cérebro funciona totalmente interconectado, então as nossas emoções nunca ficam de fora. Eu acho que ser psicóloga faz toda a diferença no trabalho do neuropsicólogo, porque a gente trabalha com diagnóstico, com acolhimento, a gente precisa saber respeitar aquele paciente, olhar para ele com olhos profissionais, experientes, então eu acredito que realmente não deixei de lado a psicologia, porque eu a uso o tempo todo, mas hoje eu tenho um foco maior aí na reabilitação neuro, principalmente de pacientes em estado pós-cirúrgico, pós-cirurgia de crânio. Então essa tem sido a minha especialidade atualmente. Bacana, Ana, muito E eu bacana. fiz um convite, quero agradecer de estar aqui. Acho que esse é um assunto muito, muito importante. Eu vejo muitas pessoas comentando sobre isso, assim, pessoas públicas mesmo, que acabam expondo. Então, me parece que existe isso com uma certa recorrência, né? É uma coisa contínua. E acho que dá para a gente olhar isso de vários âmbitos. É lógico que o que a gente vai falar aqui
tem um pouquinho de vivência, tem um pouquinho de teoria e uma misturinha aí de um monte de coisa que para que fique um papo bacana, não fique uma coisa muito chata, assim. Mas eu vejo muitas pessoas expondo principalmente as questões de aparência física. Hoje eu acho que a internet, apesar de vir uma questão de vamos respeitar o próximo, corpo livre, as pessoas elas pregam isso, mas não é assim que realmente funciona. Então existe sim uma ditadura da beleza que acomete muito mais as mulheres do que os homens. Então acho que as mulheres talvez nesse ponto sejam um pouco mais exigidas com relação a essa questão de aparência física. E é importante a gente lembrar que a beleza, ela não existe uma fórmula, né? Não existe. Ninguém nunca conseguiu chegar numa fórmula da beleza, porque a beleza é relativa. Assim Sim. como a maioria das nossas emoções, né? Elas são relativas, nem todo mundo sente felicidade do mesmo jeito, nem tristeza do mesmo jeito. Nós temos a subjetividade do ser humano. Então, diferente dos computadores, das máquinas, dos smarts, tudo, nós seres humanos temos um raciocínio analógico. Né? Nós vamos olhando, vamos experienciando, vamos mudando conceitos, e a beleza é uma integração de tudo aquilo que a gente viveu, daquilo que a gente conhece, daquilo que é diferente do nosso DNA, que normalmente nos chama atenção. E essa construção, ela é individual, né? A gente não existe um conceito unânime de beleza. Tem pessoas que são consideradas símbolos de beleza que para algumas pessoas, talvez a maioria, né, ache que ok, mas alguma pessoa vai falar, olha, não acho legal. E numa construção de relacionamento, eu não vou ser hipócrita e dizer que não importa a beleza, que a gente tem que se sentir atraído pelo nosso par. Sim. Mas dizer que as nossas relações se baseiam nisso, porque você deixaria de namorar alguém porque essa pessoa é feia? Ou você Exa- deixaria de ser amigo de alguém porque essa pessoa é feia? Você deixaria de conversar porque essa pessoa, na sua visão, é feia? E quantas vezes tem pessoas que a gente, de repente, considera não tão atraentes e conforme a gente vai conhecendo a personalidade, a gente se encanta e fala, nossa, essa pessoa hoje se tornou, assim, nossa, um grande amigo, ou até um crush, uma paquera, enfim, porque você acaba se identificando. Então, eu acho que nós, enquanto seres humanos, a gente precisa sair um pouco dessa superficialidade da internet, entender que relações humanas, elas são baseadas em coisas que são muito maiores do que sexo, do que aparência física, do que... Porque um relacionamento não se constrói disso. Seja ele o tipo de relacionamento que for, um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, qualquer tipo de uma relação de trabalho, a gente não constrói isso unicamente olhando para a casca, né? A gente precisa olhar para o todo. E de alguma forma eu acho que a internet expõe muito a casca e às vezes as pessoas deixam de procurar o conteúdo interno, né? E porque é. também muitas vezes a gente tem medo de se colocar. A gente tem medo de falar o que a gente pensa, a gente tem medo de ser a gente mesmo, a gente tem medo de ser julgado. Então, tornou-se uma ferramenta em que a vitrine ela é muito mais atraente para quem tem atributos físicos do que para as Sim. pessoas que talvez, né, tenham outros atributos mentais, não sei, questionamentos, enfim, que são coisas que a gente só descobre quando a gente se relaciona, né? A Exatamente. gente precisa estar com o outro, porque se a gente não tiver com o outro, não tem como a gente julgar o outro. Saímos de uma pandemia agora aí que eu achei que as pessoas sairiam melhores. Eu tinha essa esperança, né? Mas realmente a maioria das pessoas mostram que não aprendem muitas coisas ou às vezes elas esquecem rápido, né? Acho que às vezes não é nem só a questão de eu aprender, né? Teve alguém que perguntou o tema da live, né? Então, o tema da live é como as suas palavras podem afetar o outro, digamos que de uma forma num geral, mas o tema veio através de algumas coisas que eu, como esteticista, a pessoa acha
talvez foi exatamente o que você disse. A nossa sociedade, ela acha que tem que ter um padrão, porque a pessoa trabalha com estética, ela tem que ser linda e maravilhosa, porque é cardiologista, não pode fumar, porque é nutricionista, não pode ser obesa. Então a sociedade tem realmente muito disso. Só que isso já ficou em tempos passados e as pessoas ainda não conseguiram ver, não conseguem olhar com outros olhos e entender que às vezes é por um problema de saúde, que alguém está obeso, ou às vezes a pessoa está acima do peso porque ela não se importa, porque a saúde dela às vezes está ok. Não vamos romantizar a obesidade, nós sabemos que é uma doença que não é legal, acarreta muitos outros problemas de saúde, mas às vezes a pessoa está um pouco acima do peso, ou ela nem está obesa, está só acima realmente, e ela não se importa com aquilo. Mas pela profissão dela, o outro se acha no direito de falar: não, você tem que ser o exemplo. E você pode ser uma excelente, você é uma excelente profissional, independente do seu biotipo. Mas a sociedade, infelizmente, não encara desta forma, né? Nós temos aí uma sociedade majoritária que, infelizmente, acaba tendo esses olhos. Quando eu comecei a receber alguns ataques na internet, meu marido ainda me falou: Bruna, você está aparecendo, então você vai ter que lidar com isso, né? E eu comecei a aparecer por quê? Porque eu sou empreendedora, porque eu sou empresária, eu precisei aparecer no meu marketing. Eu não tô, recebi esses dias uma crítica: ah, você tá como garota propaganda. Não, eu não sou garota propaganda. Eu sou a empresária e a dona da clínica. Eu trabalho com saúde, eu trabalho com a estética integrativa, eu trabalho com o bem-estar. E se alguém procurar na minha própria rede social, ninguém vai achar uma foto daquela mulher perfeita. Eu não trabalho com fotos que a gente traz de Google, de Photoshop, de qualquer outro veículo, que o corpo dela é perfeito. Até porque não existem mulheres, corpos, até homens, né? É que o meu foco aqui é mulher, eu trabalho apenas com mulheres, por isso que vocês vão me ver falando muito de mulheres, né? Mas eu não trabalho com Photoshop, eu não trago aquelas capas de revistas que são mulheres normalmente sem celulite, sem uma flacidez, porque isso a gente sabe que são os toquinhos ali do próprio Photoshop. Não existe essa mulher perfeita. Eu trabalho com mulheres reais, então a ideia venha se transformar e se sentir feliz da forma que você está, né? E eu nunca tive, nem eu estou há 10 anos na área. Ultimamente eu estou acima do meu peso por conta de uma doença, eu tenho tireoidite de Hashimoto, então isso não me ajuda na questão de emagrecimento. E venho lutando já há um tempinho em decorrência a isso, mas os hormônios sempre estão lá em cima, então nunca estabiliza, até com medicamento tá difícil. Então, quando eu recebi alguns certos ataques, eu recebi assim: ah, eu tô muito bem decidida, hoje eu não me chateio mais. Uhum. A ideia principal, o primeiro ataque foi esse, né? Não, tô decidida, ainda respondi muito simpática, expliquei o porquê que eu estava acima do meu peso, ainda tive toda essa paciência, que ninguém entendia essa paciência em si. Mas aí começou a vir outra pessoa, mais outra, e aí foram vindo as pessoas que não me conhecem, é um nicho, um público que realmente não tem essa vivência comigo. As minhas pacientes que chegam aqui, que me conhecem, eu nunca percebi olhares tortos. Nunca notei. Se alguém pensou e foi muito bem discreta, mas nunca notei isso. Mas aí a questão da pessoa ir te atacar, entrar no seu WhatsApp e falar coisas assim de: como assim? Você está vendendo isso, mas você não é assim. Então a pessoa vai te atacar. Eu falei: poxa, aí a gente começou a mexer numa outra coisa que, quando eu recebi alguns ataques, eu estava no maior dos meus humores, estava muito feliz, estava muito tranquila. Então aquilo não me abalou
de imediato, mas depois você fica pensando, mas uma pessoa que é depressiva? E uma pessoa que tem ansiedade? E uma pessoa que não sabe receber, não consegue receber esse tipo de críticas? Eu tenho pacientes aqui que essa paciente em si fala para mim, Bru, eu não consigo, eu não deixo o meu marido me ver porque eu não estou me sentindo bem com o meu corpo. Então, se uma pessoa desse tipo recebe alguma ofensa dessa, a pessoa pode virar a esquina e, se ela for depressiva, ela se mata. Eu Realmente. acho que é por isso que essas pessoas elas não aparecem, né? Porque a tendência desse público é de se esconder mesmo. Então, eu acho que tem essa questão e que a forma como a internet se comporta acaba fazendo com que a gente exclua cada vez mais essas pessoas da nossa sociedade, né? Porque hoje nossas relações são muito, né, rede social. Então, é uma rede para se socializar, né? E ela faz parte do nosso dia a dia. É impossível. Eu acredito que no futuro não vai ter nenhuma profissão que não esteja exposta no Instagram, de verdade, cada vez mais eu vejo, eu fui muito cobrada pelos meus pacientes para ter Instagram, porque eu resisti a isso, não queria de jeito nenhum ter Instagram, e até que falei, não, tudo bem, porque todo mundo fala, meu, você não tem Instagram? Como assim? Você não tem Instagram? Não, não. Parecia que eu era tipo um alienígena. É, E vai ser cada vez mais, e de certa forma, essas pessoas muitas vezes o depressivo, ele já é uma pessoa que tem uma dificuldade de sair de casa, de ter relações, ele vai se excluir ainda mais justamente por essa questão, por esse medo de aparecer, né, de estar. Então, nós temos responsabilidade emocional, né? E eu fico pensando de verdade, qual que é a intenção que uma pessoa tem, sabe? Porque acho que é natural realmente, conforme a gente vai crescendo na rede social, vai vir mesmo, acho que faz parte. Quem nunca, né? Acho que não existe uma pessoa que fale, ai, nunca aconteceu comigo, não... é, porque não tem como, é impossível, mas, de certa forma, eu fico pensando, porque é igual falar mal dos outros. Eu sempre falo pra todo mundo que falar mal dos outros é a coisa mais idiota que a gente faz na vida, porque faz você perder seu tempo, não vai mudar nada, porque você tá falando mal dos outros pelas costas, e aí a pessoa nem sabe que você tá falando aquilo, que você acha aquilo, e é uma perda de tempo completamente. Você perdeu seu tempo ali falando mal de alguém, a pessoa não sabe que você tá falando mal dela, e ficou isso por isso mesmo. Hoje a internet, né, o que mostram as pesquisas e tudo, é que como você está protegido pela tela, você tem muito mais capacidade de colocar para fora aquilo que você sente. Porque provavelmente na sua frente a pessoa não diria. Porque ela sabe que isso magoa, ela sabe, a gente aprende mentiras sociais. Quando a gente sim. se torna adulto, a criança é espontânea e fala coisas, né? Não, mãe, por que que aquele cara não tem perna? Mas o adulto não, né? O adulto geralmente ele pode até pensar, mas ele é comedido e ele entende aquilo. E a pessoa não deixou de ter esse entendimento. O entendimento continua ali, mas ela opta, ela escolhe naquele momento, mesmo assim, ir lá falar, né? E aí eu fico pensando com qual que é o intuito. Provavelmente é porque ela não tá feliz com ela mesma. Então, eu acredito que a minha mãe fala uma frase que é assim: a boca fala do que está cheio o coração. E ela falava muito, muito isso, ela sempre fala muito isso. Eu acho que, de certa forma, reflete uma verdade, né? Mesmo que seja assim, um conhecimento empírico, tá falando, a gente fala do que a gente sente. Então, Exato. talvez você esteja machucado e aí, ao invés de você olhar para aquilo que está doendo em você, seja mais fácil você machucar o outro, porque aí, eu não quero sangrar sozinho, eu vou colocar mais 20 pessoas aqui para sangrarem comigo. E é muito comum, né? A gente vê muita gente que está em momento de dificuldade, que você tenta ajudar e a pessoa realmente ela não quer sair daquilo, né? Ela quer que você vá junto com ela, né? E eu É, não acho que isso é por mal. Eu acho que é o único jeito que aquela pessoa encontrou muitas vezes de ter atenção. Então, acho é. que também, enquanto profissional da área da saúde, cabe a nós dar essa atenção, É, entender, porque também é uma pessoa que, se a pessoa ela saiu, ela foi até o seu WhatsApp, porque ela queria que você olhasse para ela, que você falasse com ela. Olha o quanto de movimento que ela fez para chegar.
né? E aí Exato. eu acho que talvez entre nesse momento um acolhimento. Tipo, olha, fulano, eu agradeço por você estar aqui, né, apreciando o meu trabalho, não sei o que e tal. Por que que você está me falando isso? É, teve, Você teve quer uma. realmente me dizer, né? Isso é uma crítica construtiva, porque você acha que eu vou ter menos paciente, de repente, por conta disso? Ou qual que é o seu intuito? Porque talvez aquela pessoa, tudo que ela quer é atenção. Você falando isso agora, a primeira abordagem negativa que eu tive, a pessoa já começou assim: olha, eu estou procurando muito sobre tal tratamento porque eu estou extremamente insatisfeita com a minha barriga, e aí eu acabei me deparando com a sua publicação e espero que você não se sinta mal com o que eu vou falar. Então a primeira ainda teve a capacidade de falar dessa forma. E realmente você vê que o problema está nela, porque ela já se justificou que a questão estava nela, né? Eu estou procurando por conta disso, mas como que você que não tem um padrão? E aí é essa questão. A gente não tem mais padrões, né? As pessoas não veem mais que esse negócio de padrão há muitos anos já caiu por terra. Vamos falar aqui na Natura. Quantos anos a Natura vem com uma propaganda diferenciada mostrando todos os tipos de perfis de mulheres, né? Então eu acho que infelizmente a nossa sociedade ainda não se preparou, não está pronta para entender que não tem mais o padrão, que não existe fisiologicamente em relação ao biotipo físico da pessoa, jamais, por mais que uma pessoa esteja aqui. Vamos falar que a Mariazinha está aqui e ela tem um biotipo androide. Vamos falar em androide. Ela é maior em cima, menorzinha embaixo, então tem uma protuberância ali maior no abdômen. E vamos falar da Carolzinha, que a Carolzinha tem aquele corpo violão. Ela tem a cinturinha, é maior embaixo, pode ter a protuberância no abdômen? Pode, mas fisiologicamente e pelo biotipo, jamais elas serão iguais, por mais que elas cheguem no mesmo peso. Nunca fisicamente elas serão. Isso é impossível. Não existe, tipo, eu vou colocar as duas no mesmo padrão. Não tem como. Isso é extremamente impossível. Eu acho que as pessoas, elas acabam, sim. O José falou uma coisa muito legal. Ele falou, você acaba projetando nos outros as suas dores e frustrações. E por isso, às vezes, as pessoas magoam as outras. Eu também acho, e eu acho muitas vezes que tem a ver com você não saber comunicar aquilo que você gostaria mesmo. De você querer falar alguma coisa e muitas vezes você não conseguir. E eu entendo que tem que ter uma extrema maturidade para conseguir fazer isso, porque a gente se ofende mesmo, né? Assim, a nossa primeira reação é de, nossa, apanhei, né? Eu vou bater de volta. Na verdade, eu acredito que quando você aborda dessa forma, então eu, quando recebo alguma coisa, eu não vou no momento falar, eu espero. E eu também só respondo se eu achar que é alguma coisa realmente importante. Tipo, a pessoa saiu do Instagram, foi até o WhatsApp para falar um negócio, não sei o quê. Ok. Agora, se eu vejo que há uma outra coisa, assim, o que acontece mais é gente da área que às vezes vem e dá umas alfinetadas e tal. Eu acho que às vezes pode ser que essa pessoa talvez não esteja tão realizada, que ela esteja vivendo um momento difícil na carreira. E, sei lá, às vezes até a gente tem muitas pessoas que acabam não gostando do que escolheram para fazer. Então eu acredito um pouco nisso e acredito também que a nossa sociedade, de certa forma, isso está muito claro no nosso debate político, não vou entrar nesse mérito, mas é só para fazer uma metáfora aqui, uma analogia para exemplificar mesmo. É só a gente olhar para o debate político, né? Tipo assim, não é assim, ó, gente, eu sou bom porque eu sei isso, isso e isso, eu faço isso e isso, e eu tenho essa personalidade X. Não, eu sou bom porque o fulano é ruim. Eu sou bom É, porque o ciclano é ruim. Então, como o ciclano é ruim, e eu acho isso uma coisa que realmente, assim, não faz sentido.
Porque eu não Não, preciso apreciar o outro para eu ser bom. Eu não preciso chegar e falar assim, olha, eu conheço a Joana, eu conheço a Márcia e a Marcela, e ó, elas são horríveis, viu? São psicólogas péssimas, faz tudo errado, não sei o que, não sei o que, então você me contrata. Porque tem exato. gente que vai se identificar com o jeito da Joana, tem gente que vai se identificar com o jeito da Marcela, da Márcia, e tá tudo bem, eu acho que tem um mercado para todo mundo, né? Tem gente que gosta de psicanálise, tem gente que gosta de gestalt, tá tudo bem. São áreas diferentes e tem espaço para todo mundo, mas eu acho que criou-se, por conta do marketing, uma questão de tipo assim, toma isso daqui porque isso daqui é ruim. E não, É, o meu produto é bom, experimenta que você vai gostar. Né? é, Quem sabe você coloque ele como seu preferido. Mas não, é tipo assim, ó, o meu produto é melhor do que X produto. Então, acho que essa comparação faz com que a gente, enquanto sociedade, o tempo inteiro, fique focando em achar o defeito do outro. Então, é. acho que muitas vezes a gente deixa de se relacionar porque a gente está procurando o erro daquele colega de trabalho, de não sei o quê, para você poder expor aquela pessoa, ao invés de você aprender com ela. Nath, o que você está falando é totalmente verdade, porque você já deve ter se deparado com certeza, já deve ter chegado algum paciente para você e deve ter falado alguma coisa, porque tem alguns que já chegam, eu tenho pacientes aqui que chegam falando, eu fiz tal coisa em tal lugar e foi deste jeito. Nós, como profissionais, temos um olhar diferenciado do que o nosso paciente em si. Então, nós vamos perceber que, por exemplo, essa paciente chegou para mim e falou que não teve resultado assim porque ficou desse jeito. Então, eu penso, possivelmente a profissional não estava tão apta no que ela estava fazendo, ou quem forneceu aquele equipamento para ela, de má fé, às vezes forneceu um equipamento que também não estava ok. Só que eu, como profissional, jamais posso ir para minha paciente e falar assim, primeiro que eu vou achar que ela vai me ver com olhos totalmente diferenciados. Ela vai virar para mim e vai pensar assim, nossa, ela está falando mal de alguém que ela não conhece. Então a gente sempre se policia muito. Você já deve ter se deparado com isso na questão de eu falar assim, às vezes não deu o resultado porque eu já cheguei a comentar até isso. Às vezes você não teve o resultado porque se ela fez uma locação ali, por exemplo, de um dia, pode ser que a pessoa não tenha levado tão certinho o equipamento, ou às vezes foi algum ajuste. Eu já não vou chegar, tipo, massacrando o outro profissional, até porque eu não sei como o outro profissional trabalhou, né? Eu não sei o que realmente foi feito. E existe também aqueles dois lados, tem dois pesos e duas moedas. Às vezes a pessoa teve resultado, mas às vezes também ela não está enxergando aqui esse resultado. Eu tenho pacientes que eu falo, e aí, como vocês estão? Ainda não percebi. A hora que você tira uma foto para fazer o antes e depois e a pessoa olha, ela fala assim, estou chocada. Então, às vezes o outro profissional não teve a ideia de fazer isso. Não, ela não está vendo porque nós somos pessoas, acho que você deve até ter essas brincadeirinhas aí, que a gente é visual, né? Então, tipo, fulana, põe a mão na testa, vai, vamos pôr a mão na testa, no olho, põe a mão na nuca, aí a pessoa vai, põe aqui, a pessoa fala, opa, mas a nuca não é aqui, a nuca é aqui. Então, tem muito essa questão do visual e a gente se olha o tempo inteiro. Então, às vezes, realmente, o problema também não está na profissional, às vezes o problema está aqui de como você leva aquela situação em si, né? Vamos te mostrar aqui uma foto, vamos te mostrar como que tá tendo resultado, vamos tirar uma medida. Então, isso tudo são coisas que a gente tenta levar sem falar mal do outro, porque às vezes o problema também não é só o profissional, ou não é nada o profissional. Você já Nossa, deve ter se deparado. eu vou responder uma pergunta aqui. O João perguntou, ele falou assim, acho que ele perguntou isso no comecinho lá. Seleção sexual e proporção áurea não podem ser usados como critérios para definir um padrão estético? Ou seriam conceitos ultrapassados? João, eu vou responder a sua pergunta de uma forma que, como eu enxergo, tá? Então, que eu acredito, e aí aqui sou eu, tá? Não tô dizendo que é assim, mas é como eu acho que funciona. Então, acho que nós, enquanto seres humanos, né,
a gente veio com determinadas programações, podemos dizer assim como os computadores e tal, a gente tem uma programaçãozinha aí de fazer a nossa digestão, de respiração, enfim, certos comportamentos que são os comportamentos que a gente chama de inatos, né? Aqueles que nasceram conosco. E eu acredito que dentro desses comportamentos, até por uma questão de seleção natural, nós selecionamos determinados, abre aspas, padrões sexuais para nós, que não é para o todo. Porque isso muda de acordo com a sua cultura, com a sua religião, muda de acordo com a sua localização geográfica, é diferente de pessoas para pessoas. Mas, biologicamente falando, em relação ao que eu conheço assim de pesquisa, em relação ao masculino, sim, o masculino tende a ter essa preferência desse corpo com quadril maior, porque é, em tese são mulheres que são melhores para parir. Então, do mesmo jeito que a mulher seleciona um macho, que vai ser um macho que vai cuidar da prole, que vai ser um provedor, que é um cara bacana, que ela sabe que vai poder compartilhar ali o cuidado dos filhotes junto com ela, o macho também seleciona uma mulher que possa dar a eles bons filhos. Então, eu acredito que isso é inato nosso mesmo, que a gente veio com isso, meio de fábrica, assim. E as outras coisas não, acho que as outras coisas a gente vai raciocinando, a gente vai conhecendo, a gente vai vendo. Mas eu acredito que existe uma seleção e como eu falei, né, tem muitas coisas. Uma vez eu vi um documentário extremamente interessante do Discovery, que eles fizeram uma pesquisa para ver, para entender o que era atraente para homens, o que era atraente para mulheres. Era aquelas pesquisas bem legaisinhas, assim, que eles são capazes de fazer lá fora, porque tem muito dinheiro, né? Tipo, a mesma mulher vestida de azul e de vermelho, e que nota que os caras davam. E aí o simples fato de alterar a camiseta, a mesma foto, a mesma coisa, as pessoas tendiam a achar X mais bonita do que a outra, mais atraente. E eles falaram sobre um determinismo que nós temos para excluir familiares. Então, eles fizeram um teste com mulheres que tinham que cheirar 15 camisetas de homens depois de treinar. E eles não podiam usar nenhum tipo de desodorante, nada, tinha que ser o cheiro mesmo. E elas tinham que classificar como ruim, insuportável e, tipo, tá bom, vai, suportável. E aí as que eram insuportáveis eram sempre as camisetas do pai e do irmão. Porque é uma seleção natural que a gente faz para que a gente não tenha. Porque a questão do incesto está muito relacionada com os genes que a gente vai levar para a prole. E quanto mais diferenciado forem esses genes, maior a chance da gente ter um filho saudável. Então, tudo biologicamente falando, a gente está falando em propagação da espécie. Então, eu acredito nisso, de verdade. Eu acho que tem sim um fundo, tem fundamento quando a gente vai pesquisar e tudo mais, mas acho que vai além, né? Acho que as relações humanas, elas vão além das questões biológicas e elas entram no âmbito da consciência. O que é a consciência? Tá todo mundo tentando descobrir até hoje, né? Tem N formas da gente definir, mas enfim, eu acho que é isso que não sei se eu respondi sua pergunta, depois você fala aqui para mim, mas eu acho que sim, que existem esses conceitos que talvez a gente poderia dizer que talvez seja uma forma de padrão de beleza. Ah, se eu tô sentida? Não, tô bem. Acho que eu tô meio cansada já do dia, mas tá bem. Pavões machos desenvolveram penas maiores e mais chamativas, sendo que não tem nenhuma função biológica compatível. A função é chamar atenção, João. Porque dentre as aves, ao acasalamento das aves, os machos eles tendem a ter a beleza, assim, principalmente cores mais fortes e mais chamativas. Quando você compara o macho com a fêmea, o macho ele é mais colorido, porque a fêmea escolhe. Então, muitas vezes na seleção do reino animal, lembra, não sei, não é do seu tempo, que você é muito jovem, mas aquele bailinho que tinha, que ficava as menininhas de um lado, as menininhas do outro, no caso, eram as menininhas que tiravam as menininhas para dançar. Os passarinhos são diferentes, são as mulheres que escolhem o macho, então elas visitam o ninho e tal.
E aí os machos, foi o jeito dele chamar atenção, porque normalmente o macho compete com outros pela fêmea. Então ele precisa ser mais atraente para aquela fêmea, para ser escolhido. E eu falei disso hoje nos stories. Eu acho que no fim, tudo que a gente faz permeia relações humanas, né? Porque no fim a gente quer ser bonito pra gente ser desejado, pra que a gente tenha alguém. No fim a gente quer, porque no fim tudo que a gente procura é estar em relação com o outro. Ter um relacionamento Sim. com o outro, seja ele que tipo de relação for, mas ser amado, né? Ser aceito pelo outro. E aí eu acho que todo mundo, no fundo, tá sempre buscando isso e de certa forma, por conta do digital, a gente teria uma chance muito grande de se relacionar muito bem, mas a gente usou isso um pouquinho para fazer mal, né? Para depreciar um pouquinho o outro. Exatamente. E você sabe, Nath, eu tenho às vezes as pessoas têm curiosidades, né? E tem algumas pessoas que perguntam: ah, a mulherada deve chegar aqui querendo ficar linda e maravilhosa para os maridos, né? Por incrível que pareça, é o que você menos escuta. Aquela historinha de uma mulher se arruma para a outra, tipo, uma tá desse jeito, eu vou ficar assim também. E eu acho que acaba, até nessa questão de nós já virmos programados para algumas coisas, as pessoas também têm o hábito de querer estar sempre melhor para mostrar para o outro e não para você. Tipo, eu tô bem, tô me sentindo bem do jeito que eu tô. Mas se você receber uma crítica, ou várias críticas, né, que você julgar interessante para você essa crítica, você vai tentar mudar. Então, você vai tentar mudar não por você, mas pelo que o outro te falou. Então, também tem, eu acho, muito essa questão ainda que realmente eu também acho, concordo muito com tudo que você está dizendo, e também acho que nós temos. A gente já vem pré-programados com algumas coisas, além do que a gente já aprende ali na infância, né? Do que é certo, do que é errado. Bom, eu tenho uma sobrinha de 6 anos, até me remeteu isso, que uma vez ela virou do nada, a gente não sabe onde ela escutou, mas ela com 6 anos, ela já se cobra, porque mulher tem que ter o cabelo grande, porque mulher tem que ser magra. Ela falou para minha mãe, vó, eu não gosto de mulher gorda, mulher tem que ser magra. Então, tipo, aonde uma criança de 6 anos escutou isso? E ela, com 6 anos, se você falar para ela, ela não é gordinha, né? E se você falar para ela, você tá gorda, é uma coisa que já mexe com ela. E eu estou falando de uma criança de 6 anos, que ela escutou, sei lá onde, de quem, que ela precisa, que mulheres têm que ter cabelos longos e precisam ser magras. Então, acho que também a gente tem essa questão já da sociedade impondo muito isso, que são coisas que eu ainda espero estar aqui na Terra para ver acontecer essa despadronização. Eu espero presenciar que as pessoas tenham um pouquinho mais de, vamos parar de generalizar e todo mundo tem que estar do jeito que se sentir bem, desde que esteja com saúde, claro, né? Porque também não dá para romantizar a obesidade. Eu acho que, na verdade, o que é mais bonito nas pessoas é justamente o fato delas se amarem. E essa que é a verdadeira atração, porque tem pessoas que talvez elas não estejam tão dentro do padrão, mas que são pessoas que são muito atraentes. Mas porque tem essa questão da confiança, de se sentir bem. E eu acredito que a autoestima ela é construída. Como várias outras coisas, né? Acho que não é do dia para a noite, mas é uma construção que você vai fazendo e que um dia você consegue chegar lá ao ponto de você não se importar tanto. Sim, Então, é difícil. Eu sei que tem a ver com experiência pessoal, eu sei que tem a ver com momento de vida, e eu respeito cada um, mas eu acho que comecem a gente, tipo, se comprometer a não falar mal da gente mesmo e nem do outro. Porque não vai mudar nada você falar mal do outro, deixa a pessoa e não fale mal de você mesmo, né? Então se comprometa com você e com o outro, porque acho que esse é o início de tudo.
para que você comece a atingir, porque acho que quando a gente fica se depreciando, a chance de que a gente permaneça nesse caminho, comece a olhar sempre mais para o defeito, é muito maior do que o contrário também é verdadeiro. Quando a gente não precisa ficar se elogiando, se autoelogiando o tempo todo, mas só não fala mal. Sim. Deixa. Tipo, eu ia falar alguma coisa aqui, não sei. Sabe? Eu trabalhei numa clínica que tinha muita fofoquinha, porque tinha muita mulher e tal. E aí virava e mexia, colava uns fofoca, assim, de pessoas e tal. E aí eu sempre falava, quando alguém falava assim, é porque você viu que fulano, não sei o que, não sei o que, eu falava, não vi, não reparei. E Ah, na verdade tá muito mais no outro do que em você, né? e eu É, gosto, sabe? Então eu me comprometi comigo que eu não ia participar, e aí eu sempre fui me fazer de besta. Eu falava, qual? Quem? Ai, não sei. Nossa, não vi. Não vi, não exatamente. reparei. E aí a pessoa corta, sabe? Assim, não dá continuidade no assunto e você segue e tá tudo bem. Acho que não precisa. Que não tem É, necessidade nenhuma de você ficar trazendo, remoendo esse tipo de coisa, porque não vai levar a lugar nenhum. E das pessoas com elas mesmas, porque se a gente for ver, tem muita gente que é considerada como muito atraente que não é, mas é confiante. é, Não exatamente. tá E dentro do. eu acho que a autoconfiança tá acima de tudo. Se a pessoa pode realmente não ser, ela pode ali estar no fora de todos os padrões que a sociedade impõe. Se ela tem uma autoconfiança, ela não se abala com nada. Exatamente. E é isso. E isso eu acho que é construído e que é uma coisa que a gente precisa fazer com as gerações mais novinhas, porque já cresce nesse meio de rede social, de tudo isso. E é verdade, né? Assim, é uma beleza muito difícil de você atingir, né? Eu acho que ela é possível desde que você tenha uma dedicação bem extrema, assim que você consiga ter uma dedicação, talvez que o seu foco principal seja esse mesmo, de dieta, treino, tratamento estético e tudo mais. E eu entendo, porque se trabalha com isso, então se fosse meu trabalho, eu também priorizaria. Hoje Sim, não é. Então, talvez hoje eu pense que eu não estou disposta a fazer tantos sacrifícios para. Porque não é meu trabalho, então meus sacrifícios eu faço dentro do meu trabalho. Se eu tiver que ficar acordado até tarde para ler um texto de neurociência, eu vou ficar. Se eu tiver que corrigir teste, eu vou ficar. Se eu tiver... Mas esses são, né, os trabalhos que eu quero ter para minha vida, assim. Isso é o que eu estou construindo, é o que eu quero para minha vida. Então eu não me importo de ter sacrifícios nesse. Agora, se for para pensar nisso, falar, tá bom também, porque eu faço, tá bom. Tipo, sim. não é. Sabe, É, uma vez eu peguei uma revista, isso ficou muito. Minha irmã tem uns negócios que é muito legal, assim. A gente lê uma revista há muitos anos, lê revista, imagina, a gente assinava Capricho. E aí a gente tava ah, lendo. Na época era tipo uma mulher lá sim. da Malhação, nem me lembro. E aí Tinha tava muitas, né? falando Aquelas lindas e que maravilhosas. ela gastava R$ 30.000 por mês em tratamentos estéticos, que na época nem tinha tanta coisa, né? Mas que gastava 30 mil com beleza. Então acho que devia incluir, tipo, refeições, tudo e tal. E aí ela pegou e a gente tava lendo, não sei o quê, porque ela faz isso, faz aquilo. Aí minha irmã olhou pra mim e falou assim: ai, meu, nem é tão bonita, né? Pra quem gasta tanto assim, porque eu com 30 mil. E aí eu peguei e falei, putz, é verdade, né? Tipo assim, às vezes você tá proporcional ao seu investimento também. Tem que ver isso, né? Tipo assim, não é investimento só financeiro, mas de tempo, de dedicação, de, né? Você fura de Exato. da hora, você não. Então eu acho que isso também acalma um pouco, assim. Talvez você pensar que tá tudo bem, porque, né? Tipo, pra você chegar lá você teria que ter aquela mesma vida, aquele mesmo ritmo, aquelas mesmas coisas, e talvez você não esteja disposto. Então, eu penso que para o meu estilo de vida, ok. Exatamente. É, acho que deve ter, acho que a gente se falou numa semana, no meio dessa, na semana passada, foi no meio entre o nosso papo no WhatsApp e a nossa live.
Teve uma reportagem, eu não tinha nem visto, eu tenho pouquíssimo tempo para ficar na rede social. E aquele dia eu fazendo minha janta, aí eu fui dar uma olhadinha no Instagram, já apareceu lá logo de imediato uma médica, era pediatra, estava falando sobre obesidade infantil. E aí alguém foi lá, printou essa reportagem e o negócio viralizou. E aí eu vi essa viralização no Instagram de um outro médico. E aí o médico estava julgando, o próprio colega de profissão estava julgando e colocando assim, só pode ser piada, né? Tipo, ela era bastante obesa, mas ela falando sobre obesidade infantil. E o que eu quero tentar trazer, eu até falei, caramba, mas por que isso, né? As pessoas começam a achar que o profissional não é um bom profissional porque ela não pode ser obesa e falar de obesidade infantil, por exemplo. Então, só por isso ela é uma má profissional. Me lembrou até aquela época do Zorra Total, que tinha a nutricionista. Então, eu falo, às vezes as pessoas querem impor padrões e verdades, e aí elas esquecem também aquela velha historinha de que é mais ou menos o faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, não é porque a profissional estava em desacordo com o assunto. Isso que eu estou falando assim, para mim, se ela estiver bem com ela, ok, não é desacordo para mim. Mas um outro profissional da área estava chacoteando ela em relação a ela estar falando daquele assunto e ela não tinha um padrão para falar daquele assunto. Eu sei que repercutiu tanto que muita gente caiu em cima do médico, assim, falando, né? Como assim você está fazendo isso? Você deveria ser o que iria acolher, não o que iria estar difamando. Resumindo, na mesma noite ele acabou apagando aquele post. Ele fez e depois recebeu muita crítica, mas recebeu também muito apoio. Teve os dois lados ali da moeda. Teve a galera que criticou e teve a galera que deu a razão, né? Porque a nossa sociedade é muito disso ainda. Ah, total. Eu vou responder aqui a pergunta do Ronaldo, tá? Ele falou: Olá, número de dificuldades na vida é proporcional ao, entre aspas, sucesso que temos nas áreas de nossas vidas? Seria isso a construção da resiliência? Resiliência é um termo da física que significa a capacidade que um material, né, uma matéria, tem de voltar para o seu estado original depois de ter sofrido algum dano. Então, por exemplo, se você esquentar o plástico e ele fosse capaz de voltar a ser aquela forma plástica que ele foi antes do fogo. Então, isso seria a resiliência. É, sim, então, quando a gente tem determinados eventos, a gente vai construindo. Meu celular está com carga baixa. Se usa mais o termo de antifragilidade na psicologia, que seria mais além de você conseguir voltar estável, que você aprenda com isso, com aquilo que aconteceu. Então, ter as duas coisas, assim, você é capaz de passar por eventos ruins e você consegue se recolocar. Então, a gente tem um tempo que leva para quando acontece uma coisa ruim, você voltar para o seu eixo. E tem pessoas que esse time é rápido e tem pessoas que é mais lento. Então, por exemplo, sei lá, você viveu um susto ontem à noite, uma coisa muito ruim aconteceu. Existe um tempo de recuperação até que você volte e fale, ah, voltei a ser eu. E isso é variável de pessoa para pessoa. Esse voltar a ser eu seria resiliência. O antifrágil seria voltar a ser eu e olhar para o que aconteceu e conseguir construir através disso. Então, aprender com o que aconteceu, não só voltar, né? Porque o contrário disso, quando você não consegue voltar para o lugar, é quando você entra em psicose. Então, se algum ato é tão ruim ao ponto de que você não queira voltar para sua realidade, você pode enlouquecer com aquilo. Então, e cada um tem o seu tempo, né? Tem gente que, às vezes, sei lá, terminou o relacionamento, vai demorar 6 meses para voltar para o eixo. Mas ela volta, né? E tem gente que em 2 semanas tá como se nada tivesse acontecido. Então, essa seria a diferença aqui. Meu, João
Estuda. Hipócrates falava que o médico deveria cuidar de si antes do próximo, ter um padrão de vida saudável antes de promover a saúde. Concordo ou não? Então, eu acho que sim, que saudável sim. Esteticamente, não sei, até porque foi o que a gente discutiu no início, acho que isso é relativo, né? Tipo, apesar da gente ter esses padrões, se todo mundo se baseasse nisso, não tinha nenhuma pessoa fora do padrão casada, e não é a realidade, né? A maioria das pessoas é casada, consegue. Então, eu acho que tem pessoas também que se sentem atraídas por outros biotipos e que tá tudo bem com isso, né? Tem mulheres, tipo, se for ver, a maioria das mulheres gosta de homens altos, mas os baixos não casam? Casam. Tem um monte de homem mais baixo, que tá abaixo do 1,80 e que é casado. Então, acho que muitas vezes, talvez você abra a mão de determinadas coisas que você, porque você conhece uma pessoa muito legal e que aquilo deixa de ser nossa, um item primordial ali da sua lista. Mas acho que sim, acho que, tipo, ó, pra gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem. Assim como eu acho que psicólogo que não tá legal da cabeça é difícil de trabalhar, né, com o paciente, porque acho que você sente chorar junto. É, Então, então acho que lidar com o problema do outro não estando bem deve ser difícil. porque senão você fica junto, né? E é difícil, porque você tá lidando ali com um contexto de muita coisa, é difícil, e aí você vai muitas vezes se enxergar naquelas situações. Então, acho que a gente precisa ter determinadas coisas sim bem resolvidas, e sim estar saudável, né? Pelo menos na medida do possível ali, né? É, É, que é aqui diferente de esteticamente bonito. tem um complemento da pergunta que, no contexto da pergunta, é sobre a obesidade ser uma doença. Aí nós vamos voltar lá no comecinho, novamente. A obesidade, sim, é uma doença. E não podemos, de forma nenhuma, romantizar. Porém, existem pessoas que, por ela estar acima do peso, ela já é considerada obesa. E, às vezes, não necessariamente ela está na classificação de obesidade, segundo seu IMC, altura, e às vezes, apesar dela estar acima daquele peso e parecer esteticamente obesa, ela está bem de saúde. Eu conheço muitas pessoas que estão acima do peso, não é classificada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa magra, uma colega minha, ela foi marcar uma consulta com um cirurgião plástico e vamos aqui falar já de mais uma vez a gente entrando em padrões. A recepcionista desse cirurgião perguntou qual é o seu peso e a sua altura. E ela respondeu: o peso dela e a altura, o IMC deu como obeso. E ela é uma pessoa extremamente magra. E aí a recepcionista respondeu para ela: olha, eu não vou nem agendar sua consulta porque o doutor não atende, o seu IMC está acima, que é o índice da massa corpórea, né? E aí ela falou, mas eu não sou uma pessoa obesa, eu estou extremamente bem de saúde, eu me cuido, só que o meu IMC é alto, ela trabalha muito a musculatura dela, então por ela trabalhar muito músculo, acaba que o peso fica proporcional ali e dá uma boa aumentada no próprio IMC. E aí, resumindo a história, ela é uma pessoa saudável, uma pessoa magra com IMC alto. Então, não necessariamente a pessoa já recebeu ali como, qual é o seu peso e a sua altura? Não, eu não vou te agendar porque você é obesa. E ela até mandou uma foto, falou, não, eu não sou obesa. Ele Então, falou que IMC em fisiculturista gera grau 3. Eu nem sabia disso, nem imaginava. o músculo pesa bastante, né? E acabou que tem a questão da obesidade, ela sim é uma doença, só que cada caso, cada paciente tem que ser analisado de uma forma individual. Não dá para a gente generalizar. Uhum, concordo. E ele falou mais um negocinho aqui sensacional sobre mimetismo. Uso de esteroides e anabolizantes promovem um padrão estético saudável e que não é saudável, né? Que é exatamente isso, João. Acho que você trouxe uma colocação bem legal,
Porque é isso, né? Nem sempre aquilo que parece é. É, E eu acho que para a gente finalizar aqui, porque tá dando já o horário, o importante é respeito, né? É que a gente respeite o outro. Então, independente de qualquer coisa, acho que o respeito vem em primeiro lugar. E isso que tem que ficar, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que se a gente tivesse uma única regra na sociedade cumprida, que é não faça para o outro o que você não quer para você mesmo, a gente não precisaria ter polícia, a gente não precisaria ter juiz, a gente não precisaria ter N serviços que são disponíveis por conta disso, porque você não seria capaz de fazer para o outro o que você não quer para você. Então, eu acho que isso muda tudo, né? E é tão simples. exatamente. É só você pensar, eu gostaria de receber essa mensagem? Ai, acho que não. Então não manda. Exatamente. Concordo plenamente com você, Nath. E a nossa ideia aqui foi mostrar, quem sabe, às vezes a gente tem alguém aqui vendo a nossa live que está precisando de uma palavrinha dessa, tá se excluindo do convívio, está se excluindo da sociedade, mas você é perfeita do jeito que você é. Você é boa da forma que você é. Então, não deixe que o outro fale para você se você tá. Ah, se você está se sentindo bem, eu acho que o principal é assim: estou me sentindo bem, estou ótima. Tem a questão, claro, que a pessoa que está se excluindo da sociedade, ela não está se sentindo bem. E eu já vou dar uma dicasinha aqui. Procure a psicóloga que faz total diferença. Gente, é absurdo. Na pandemia eu tive algumas consultas e às vezes a gente acha que não precisa, mas é uma coisa de autoconhecimento, né? Não, realmente a gente precisa. E existe ainda aquela coisa também da sociedade de falar assim, poxa, eu não me abro nem com quem tá perto, como é que eu vou me abrir com uma profissional? É totalmente diferente. Então eu acho que só complementando o que a Nath falou, a questão do respeito, ele vem acima de tudo, com todos, em qualquer circunstância da vida. A gente precisa ter respeito. Se você concorda ou discorda, guarda para você, mas respeite. Gentileza, Respeite. gentileza. Exatamente. E se tiver alguém que está precisando de uma palavrinha, eu espero que a gente tenha conseguido aqui trazer um pouquinho de afeto, de acolhimento, que a intenção era realmente essa. Ah, eu fiquei muito feliz. Acho que foi muito bacana. A gente conseguiu trazer aqui bastante coisa. Quero agradecer todo mundo também que assistiu, que ficou com a gente, todo mundo que participou. É muito importante essa interação com vocês. Exatamente. E Bri, não precisa, calma, que você não precisa pedir socorro também assim. Uhum. Terapia não está em dia. Bora colocar a terapia em dia, então. Que é muito importante. Eu acho que é muito interessante, principalmente porque eu acho que a gente está sofrendo mais pós-pandemia do que durante a pandemia em si. É que o susto passou, né? E aí depois que você percebe o que você viveu, né? Normal. Exatamente. Eu acho que na pandemia a gente viveu muito intenso, mas depois acabou que piorou um pouquinho. E eu também quero agradecer, Ná, por você ter disponibilizado o seu tempo. Foi maravilhosa a live. Obrigada. Obrigada por todo mundo que está aqui acompanhando. Obrigada pelo carinho. Vou deixar salva, tá? Ah, tá bom. Que a gente vai levar isso aí para bastante pessoas que eu tenho certeza que precisa. Tá ótimo. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo e até a Boa próxima. noite, gente. Gratidão. Até a próxima. Beijo, Ná. Tchau, tchau.